Sandy, sejam bem-vindos aos Sonhos de Sandy. Recentemente eu comecei a ler um mangá pela primeira vez na minha vida e eu notei algumas coisas muito diferentes. Algumas delas eu já sabia, que por exemplo, você começa a ler por trás, ou sabe quando você tá lendo um livro ali, você meio que é um spoiler, e você vai lá no final, sendo que aqui o final na verdade é o começo. Sim, é meio estranho, eu sei, mas é cultura japonesa, né? Porque se o Japão não for pra ser diferente, ele nem existe, né? Então, aí vai começar por aqui. Essa primeira página, ela é colorida, mas depois não é mais colorido. Eu já esperava isso, eu não esperava que tivesse alguma coisa colorida, mas tem. Não sei se é comum em todos, porque eu só tenho um, né, pra mim visualizar aqui também. E quando eu vou na livraria, eles normalmente estão embalados, então... Vou tirar como base é o que eu tenho. Olha só como fica bonitinho, gente, colorido. Lindo. Aí até aqui é colorido. Aí depois começa tudo preto e branco. E também, outra coisa que eu notei é que eles não têm numeração de página. Essa tem, mas isso é o que vai decorrer aqui. Quando tiver uma página preta, ele vai ter numeração. Cadê? Ó. Cadê? Assim, essas páginas assim tem numeração. Não sei se isso ocorre também com todas ou se cada um deles tem um diferencial em si ou se tem uma coisa meio padrão. Outra coisa é que eu fiquei um pouco perdida, apesar de saber, né, que ler de trás pra frente. Daqui, que é a capa, tipo, pra ser o final, começa daqui, beleza. Mas em vez de você fazer assim pra cá, em vez de você fazer daqui pra cá, que seria o normal, você vem daqui pra cá. Continua, se era de trás pra frente, continua assim a leitura. Então, começa daqui, aí tem que vir daqui pra cá. Aí vai descendo, né? E muitas coisas que eu também fico em dúvida é esses balões. Eu tenho que estar bem atenta à história pra me saber o que é ele falando, o que é outra pessoa falando, porque dá pra perceber, ó, que são iguais, né? Mas tá, que aqui tem uma pessoa diferente. Tem uns quadrados que, pelo que eu já entendi, pelo que eu já li, esses quadrados são os pensamentos dele. E também acontece muito, por exemplo, bem aqui, bem aqui, vai dar uma tradução do que está escrito em uma placa. Também não vai acontecer isso em tudo, né? Tem umas coisas que eles tiram do katakana, hiragana, ou sei lá qual é esse alfabeto aqui, e colocam meio em letras como a gente tem o costume. Por exemplo, assim, né? Mas eu acredito que isso também tem assim no Japão, e não seja só o alfabeto deles. E aqui também fala algumas vezes, assim, eles, claro, né, vão falar muitas coisas sobre a cultura deles, algumas coisas assim. E aí aqui tem explicando, tem tipo número 1, número 2, número 3, e dá aquele mesmo espaçozinho assim entre um quadrado e outro pra poder te explicar o que que é. Fala assim, ah, no Japão isso é tal coisa, ah, essa palavra significa tal coisa. Por exemplo, tem o nome de uma pessoa que ele chama de uma forma, aí eles explicam o significado disso, se chama corajoso. Aí então meio que já faz uma, né, um significado aí pra história. Esse daqui é basicamente a história do... Ai, gente, o nome dele é muito difícil, vou falar. Tem um cara que já tá na sua fase adulta e ele quer ser um mangaka. Alguém que escreve mangá. Mas ele não tem tido muito sucesso, né, com isso. Aí, conforme vai passando, a gente vê que ele tem uma tal de clarividência. Isso. Tá acontecendo uma coisa, passou. Só que pra ele, isso volta, entendeu? Volta um pouco no tempo pra dar tempo dele entender que ele tá tendo uma clarividência, pra ele entender o que tá acontecendo de errado, pra ele poder transformar, né, aquilo, tipo, né, deixar que algo ruim se torne uma coisa neutra. Só que quando ele faz isso, ele se dá mal. E eu já assisti a série... Série? A gente não chama série, né, gente? Meu Deus. A gente chama dorama, dorama. E eu assisti o dorama na Netflix. Aí eu sempre leio esse daqui já pensando em todas as coisas que eu pensei, que eu assisti, entendeu? Aí eu fiquei assim, meio... Eu tô assim... Mas faltam 8 volumes pra mim poder terminar essa história. Não sei se eu terei, mas gostaria, porém... Uma coisa que eu gostei é que eles não têm aquelas reações tão exageradas, sabe, quanto nos animes. Eu achei isso muito bom, porque eu não consigo muito entender o porquê dos animes terem isso, mas... Outra coisa que eu percebi aqui, que eu acho que é uma coisa bem comum, assim, no Japão, que eu não consigo entender porque quando a gente sabe um pouco mais sobre o Japão, vê umas coisas assim, absurdas.
é colocar, por exemplo, uma estudante, aqui na história tem um estudante, e tem um cara que ele é bem mais velho que ela e, tipo, faz, assim, meio que um romancezinho, tipo, uma fé sem ser, mas, tipo, é uma coisa comum, sabe? É bem comum. Meio que sem ser. Ele tem o quê? 29 anos ou é 28? E a menina tá no colegial. É, ele tem 29. É que eu não posso dar spoiler, né? Mas se vocês forem assistir na Netflix, vocês vão ver o quanto é bom. É muito bom. É tipo assim, bom demais. E um belo dia acontece algo bem trágico, assim. Ele acaba voltando muito no tempo. Ah, tá. Outra coisa que eu também acho estranha, eles se sensualizarem muito, sabe? As mulheres têm sempre os peitões aqui, por exemplo. A mãe dele tem um bocão, assim, parece que ela fez... Sei lá, mano, o que ela fez. Porque a gente sabe que o japonês não tem essas fisionomias, né? A não ser que eles vão lá e coloquem mudanças no corpo. Mas ele, não é comum, sabe, no asiático serem assim. E eles sempre gostam de destacar muito isso. Não apenas aqui, mas nas outras coisas também do Japão. Eu acho meio estranho. Eu fico me perguntando, por que a gente colocar isso no mangá? Eu não sei qual é a faixa etária pra isso aqui, mas não sei se é comum também até em coisas de criança, mas eu acho bem estranho. Com minha pouca experiência aí nesse mundo asiático Japão, é meio estranho, sim. Sejamos sinceros, né? Quando a gente vê, assim, por exemplo, que diz, coisas bizarras do Japão, ou quando a gente lê algo sobre, a gente fica assim, no way. Ok. E aí ele acaba voltando no tempo, muito no tempo, porque como ele tem clarividências, era tipo assim, coisas de poucos minutos antes, sabe? Não demorava muito. Mas agora ele voltou no tempo pra quando ele era criança, pra ele poder impedir uma coisa que afetou muito no passado. Como ele não foi tão afetado, né? Ele tinha que voltar pra ser afetado, né? Claramente, porque ele vai lá, tenta ajudar e ele é que acaba pagando o pato. Eu só posso contar até aqui, senão... Mas isso eu fiquei muito triste quando eu soube. Porque é como se fosse o primeiro episódio desse dorama que foi muito bom. Então, gente, o maior desafio realmente é se acostumar com essa leitura de cá pra cá. A gente se acostuma, né? Só que o que não dá pra se acostumar é o tanto de volume que tem um mangá. Eu não sei por que tantos, por exemplo, eu acho que é o Naruto, que é o maior que tem. E o One Piece também tem bastante. Eu gosto muito de One Piece, mas eu não queria me arriscar pra comprar mangá dele, não. Não. Mas até que é algo bom aqui, porque não tem aquelas reações exageradas. Gostei muito, sério. E é legal, né, a gente vê, mas pra mim, assim, depois que a gente cresce, né, que a gente para de ler aqueles livros ilustrados, já não, sei lá, já não faz mais tanto, né, coisa. E o mangá, ele não é muito, assim, coisa pra te detalhando, né, cada pessoa. Já aparece aqui, por que você vai precisar de detalhação? Mas é muito bom, acho que o mangá, ele tem que trabalhar tanto em história quanto em desenho. Tem cursos específicos de desenho de mangá, desenho de anime, dessas coisas assim, porque é diferente. E sabe, tem meio um padrão assim, mas gostaria de aprender, gostaria. Eu sou péssima, sim. Eu tava tentando desenhar uma flor, a flor... Eu tava olhando pro que eu tinha que desenhar e aí eu desenhei, né? Era tipo um buquezinho de flor, assim, várias flores e ficou... Pois. Aí logo aqui no início dá um aviso de que você está começando pelo lado errado. Gente, aí tipo assim, como se fosse cada capítulo, aí termina assim no fim. E todos tem um finzinho. Não é bem o fim, né? O final de um... Só o final... Sim, é. O final do capítulo é um fim mais... com necessidade. Eu vejo gente que tem vários negócios desses. E eu fico assim, meu Deus, já pensou se eu me viciar mais em uma coisa? Não dá. Me diz aqui se vocês têm vontade de ler um mangá, se vocês têm curiosidade pra ver como é que é. E se você é da cultura otaku, pelo amor de Deus, não fique chateado comigo, mas eu não sei muita coisa. Não sei o que pode dizer que não, mas isso aqui parece uma revista em quadrinhos, né? Só que estilo japonês, assim. Eles transformaram a revista em quadrinhos numa coisa deles. Apesar de que eu não sei quem que criou na revista em quadrinhos.
Anime também é muito bom. Eu sempre gosto muito das histórias. Eu acho que eles planejam muito bem. Sempre tem uma coisa assim meio madura, né? Nas histórias deles. E aí que eu tô enrolando aqui, porque eu tô pensando assim, o que mais que eu tinha pra dizer, porque hoje eu resolvi gravar uns vídeos. E eu sabia o que eu tinha que dizer, mas parece que agora que eu tô gravando, eu esqueci. Simples assim, parece que eu fico com vergonha de gravar. Pode não parecer, mas eu fico com vergonha de gravar. E aí eu acho que isso acaba... Ou então eu pensei tanto em compartilhar isso, e pensei no que eu ia dizer, que quando chega na hora, tipo... Talvez não é a mesma coisa. É isso, gente. É bem legal. Aí as folhas também são muito boas. São as folhas mais grossinhas, assim. Papelzinho bom. Puxa mais. O que mais eu tenho a dizer? Tchau. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.